Bem-vindos a mais esta reflexão. Quanto nós estamos equivocados quando pensamos que o que Deus espera de nós é o nosso serviço, nós nos afastamos da sua vontade e do seu querer. Conhecer a vontade de Deus, conhecer a sua vontade, conhecer o Pai, é que nos conduzirá a vivermos neste mundo de maneira a lhe agradar, ou seja, a expressá-lo. Pois o intuito não é o serviço que fazemos, não são as regras, mas é como vivemos. Por isso, fazer o bem é estar acima das regras. Expressar misericórdia, expressar compaixão, expressar graça, o seu amor, é para ele mais importante do que qualquer serviço que possamos fazer com o intuito de lhe agradar. Lá em Mateus, Jesus ensinando no capítulo 12, do versículo 9 ao 13, ele afirma: tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles, ou seja, dos fariseus. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale o homem que uma ovelha? Logo, é lícito no sábado fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão, estendeu-a, e ela ficou sã, como a outra. É estes detalhes que vão fazer a diferença na nossa vida. Quando nós pensamos o que Deus busca de nós é o serviço, nós agimos com o intuito ou com um pensamento religioso segundo a perspectiva do mundo, segundo a maneira de pensar do mundo. Isto não tem nada a ver com Deus. É este aspecto que a gente precisa entender. Nós somos chamados para revelarmos o nosso Deus ao mundo, para expressarmos nas nossas relações as suas virtudes, isto é, manifestar a graça, a sua graça, manifestar o seu amor, manifestar a sua vida, manifestar a paciência. Nós temos que entender que o que importa para Deus é a maneira como nós vivemos com as pessoas, ou seja, a maneira como nós nos relacionamos. Se nós fundamentamos a nossa relação com o aspecto de andar segundo o nosso egoísmo, segundo a nossa maneira de pensar, isso não traduz o nosso Deus. Quando nós pensamos que o que Deus quer é o nosso serviço religioso, que nós precisamos fazer as coisas para lhe agradar, para apaziguar a sua ira, nós estamos agindo no pensamento natural, no pensamento religioso, no serviço que temos que prestar, no culto que temos que realizar para acalmar Deus. E ao fazermos isso, o que nós estamos fazendo? Esperando uma recompensa, que Ele nos abençoe, que Ele nos proteja, que Ele nos guarde, que não nos deixe passar por dificuldade. Isto não é o culto a Deus, o culto segundo a sua vontade. Este é o aspecto que a gente precisa entender. Deus não quer este serviço nosso. Ele não quer que a gente se empenhe para agradá-lo, no sentido de alcançar favor, de ser recompensado. Deus não está negociando. É este o aspecto que a gente precisa entender. Nós somos chamados para revelarmos o nosso Deus. E quando estabelecemos regras, quando estabelecemos as condições, quando impomos essas regras às pessoas, nós não entendemos nada. Não entendemos a vontade de Deus, não entendemos o seu querer, nós não o conhecemos. Nós somos chamados para expressarmos as suas virtudes, para andarmos como Cristo neste mundo, expressando a misericórdia e a compaixão, como ele fez. Era normal que no sábado não se fizesse nada, mas era essa a vontade de Deus, ou seja, nós deturpamos tudo aquilo que Deus fala. Nós focamos naquilo que nós achamos que é o que Deus quer. E Deus não quer o nosso serviço. Ele quer que nós andemos na sua vontade, mas que nós compreendamos, que a gente entenda o propósito da nossa vida. Ele nos salva por meio de Cristo Jesus. A obra que Cristo realizou
é que nos assegura a redenção, a remissão do pecado, o perdão. Ou seja, não é pelas coisas que nós fazemos que Deus nos salva, mas é por sua graça, por seu amor revelado, por ter enviado o seu Filho para nos reconciliar, para nos resgatar das trevas e nos levar para o seu reino, nos iluminar o nosso entendimento. E a gente precisa entender que a vida eterna está em conhecer o Pai, compreender a sua vontade e revelar essa vontade ao mundo. Não como um serviço, mas para expressar toda a obra que ele realizou. É isto que nós temos que fazer. Não é um serviço para Deus. Não são regras, pois nas regras nós limitamos, nós impomos condições. E o que Deus quer é que a gente entenda a motivação pela qual devemos fazer as coisas, viver e como devemos nos relacionar e o que é prioridade. Por isso, entendermos a prioridade de Deus e entendermos que as pessoas são mais importantes, fazer o bem é mais importante do que qualquer regra e condição, então entenderemos a vontade do Pai e expressaremos as suas virtudes neste mundo. A gente precisa crescer e conhecer o Senhor para andar na sua vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.